Vamos nos acomodar aqui, gente. Glória a Deus que a igreja está cheia desse jeito. Por favor, se acomode aí na frente, galera. Vamos se acomodar. Rapidinho, vamos se acomodar que o tempo é curto. É muita gente, né? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos sentar em silêncio aí. Tá certo. Vamos se acomodar, gente, em silêncio, em ordem e decência. Vamos mandar agora um grande psss. Eu gostaria de saber quem veio nessa igreja pela primeira vez. Levanta a mão, por favor. Que bênção, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Sabe que vocês não vieram aqui em vão. Ninguém entra numa igreja em vão. Quem vem à igreja vem conduzido pelo Espírito Santo de Deus, creio nisso. Ele tem algo na vida de vocês, amém? A obra na minha vida foi tremenda, a obra de Deus na minha vida foi tremenda. Mas eu louvo a Deus pela vida dessa mulher aqui, que é minha esposa. Essa bênção que Deus colocou na minha vida. Que não pense que ela era uma santinha, não. Ela era tão louca quanto eu, às vezes até mais. Mas Deus começou a trabalhar com ela primeiro, ela buscou a Deus. Deus se mostrou a ela. E através da vida dela, Deus pôde alcançar a minha vida. Portanto, eu queria passar a introdução desse testemunho para minha esposa Alexandra. Amém, glória a Deus. É para Jesus, amém? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro, eu queria dizer que é maravilhoso ver esses jovens daqui querendo ouvir a palavra de Deus, amém? Eu queria dizer que essa igreja é maravilhosa. Se eu morasse em Goiânia, eu ia ser dessa igreja. Amém. Eu queria agradecer todo mundo da Igreja Videira que cooperou, que orou, que jejuou por nós, que tem ajudado nesse nosso testemunho no dia de hoje. E principalmente queria agradecer ao pastor Antônio, a esposa dele, por toda a dedicação. Eles nos buscaram, estamos falando com o pessoal da igreja há bastante tempo por telefone, pelas pessoas que conseguiram a passagem aérea. Eu queria agradecer do fundo do coração, porque tudo que a gente faz para Deus volta para a gente 7 vezes mais, amém? E é por isso que a gente está aqui, a gente está dando para Jesus esse tempo. Eu queria dizer até que eu estou com catapora, então se vocês estão me achando meio assim, eu não vou poder ficar aqui muito. Até se estiver apertado aqui para vocês, ó, ali no cantinho tem um lugar ali, ó, ei, tá vendo ali? Dá para ver dali também. É que fica mais difícil sair daí do que... Bom, enfim, amém. E eu disse... Imagina com catapora, eu falei, Senhor, logo essa semana que eu tenho 2 testemunhos para dar, a gente tem esse testemunho hoje aqui, teve ontem lá, vai ter amanhã em São Paulo. Eu falei, o que eu posso fazer? Não vai ser uma catapora que vai me fazer ficar em casa. Glória a Deus. Quando eu entrei no carro do pastor hoje, eu falei assim, só Jesus para fazer eu sair de casa nesse estado. Mas Ele nos dá graça. Tem quantas pessoas têm uma catapora na alma ou no espírito e nem sabe? Às vezes quando está na carne é fácil de tratar, vai na farmácia, toma um remedinho. Mas o remédio para nossa alma e para o nosso espírito é só Jesus que dá. Amém? É só aqui na igreja que você busca, é no aconselhamento do seu líder. O Rodolfo falou que eu fui usada para chamar a vida dele para Jesus. Fui pela misericórdia, não por merecimento. Nem ele falou, eu não era nenhuma santa. Mas ele também foi usado para me reaproximar de Deus. Eu tenho 24 anos hoje. E eu casei com o Rodolfo há 2 anos atrás. Mas nós nos conhecemos quando eu tinha 15. Quando eu tinha 15 anos, eu era professora de inglês. E fui trabalhar de intérprete num show que ele estava fazendo com a banda Ramones. E eu fui trabalhar de intérprete do Ramones e acabei conhecendo o Rodolfo, que era então daquela banda na época. Do Raimundos, no caso, né? E a gente se conheceu, só se conheceu, não tinha nada a ver. Naquela época eu era muito nova, ele era doidão. E depois daquilo, ele era bem doidão. Era muito doidão. A minha mãe descobriu, me deixou de castigo. Eu tinha dado um beijo nele só. E aí acabei contando pra minha irmã Tagarela brigou comigo, pegou, mãe, ela ficou com aquele doido da banda. E aí minha mãe, eu achando que eu tinha ido trabalhar. E eu mentia muito pra minha mãe, eu mentia pra minha mãe toda hora.
Hoje minha mãe é minha melhor amiga. Glória a Deus. Quem reclama da mãe tem que pedir perdão pro Senhor, não só para ela. Porque muitas vezes pedir perdão para a mãe é difícil, né? Porque a gente não quer admitir que a mãe está certa. Mas a mãe sempre está certa. Deus começa usando a mãe. Eu falo assim que nas bem-aventuranças, né? Aquele bem-aventurado, bem-aventurado aquele que tem uma mãe que ora por ele. Amém? Muito a minha mãe orou por mim. E eu me desviei. Eu aceitei Jesus umas 30 vezes na minha vida, se não foi pouco. Porque eu não queria compromisso com Deus. Porque eu achava que eu era muito nova. Porque eu achava que era muito nova para ir para Jesus. Hoje, né, a pastora está quase me convencendo a abrir umas células de criança lá na minha igreja em Santa Catarina. Mas, por quê? Porque a criança, sabia que a oração da criança, eu falo assim, a oração da criança sobe de elevador para o céu, amém? Porque ela não tem pecado, não tem impedimento, se ela se quebranta é muito mais fácil do que a gente cheio de coisa, querer se converter. Eu achava que eu ia me converter depois dos 40 anos. Eu falava, Jesus, eu te amo, tal, eu sei que tu é Deus, amém, mas agora não dá. Agora não dá porque eu tenho meu êxtase, meu ácido, minha rave, meus namoradinhos, minhas baladas, fui morar na Inglaterra, né? Dos 15 aos 17 anos eu tive mais ou menos um rolinho com o Rodolfo, tomando surra do meu pai e da minha mãe, mentindo para eles. E a minha mãe acabava sempre descobrindo, não tinha jeito de mentir. Ou ela descobria, ou eu me entregava, porque a culpa era tanta que eu acabava me entregando para ela, ficava 5, 6 meses de castigo. Mas enfim. Som. Amém. Então, o que acontecia? Dos 17 aos 21 anos eu fiquei sem encontrar o Rodolfo. A gente só se encontrava por telefone, ele muito doido e eu na minha doideira. Ele vivendo a vida dele com a banda dele lá, mas como o plano de Deus é perfeito, amém? O plano de Deus é perfeito, quando Ele quer, como Ele falou ontem lá na praça. Quem estava lá na praça ontem? Glória a Deus. Saíram a tempo? Amém. Olha, o plano de Deus é perfeito. Quando Ele tem um encontro marcado contigo, não adianta fugir. E eu achava que eu ia marcar um encontro com Deus, não que Ele ia marcar comigo. Só que o que aconteceu? Com 21 anos eu e o Rodolfo nos reencontramos e a gente, naquele momento que a gente se reencontrou, a gente falou, não, vamos apostar nisso, você viveu a sua vida louca, eu vivi a minha vida louca, vamos tentar nós dois. E eu fui morar em São Paulo. Eu sou gaúcha, morava em Santa Catarina, fui morar em São Paulo junto com o Rodolfo. Primeira brecha, fomos morar junto. Então se tem alguém aqui que mora junto, casa, por favor. Não fique morando junto, que é uma brecha terrível. Então, eu e o Rodolfo, o que acontecia? Além de estar morando junto, né, tendo relacionamento, sem Deus nenhum no meio, só que a gente achava que Deus não estava no meio, mas Deus estava traçando o nosso destino, amém? E eu tinha uma Bíblia, desde os 15, 16, 17 anos que eu aceitei Jesus, mas eu não seguia Jesus, fui me converter com 21 anos porque eu estava muito apaixonada por ele, a gente estava vivendo uma história de amor. E por causa das brechas, das drogas. Porque o Rodolfo fumava maconha o dia inteiro. Eu saía todos os dias. Eu trabalhava numa boate, saía todo dia. Ele fumava maconha de manhã, de tarde, de noite. Que nem eu falo no testemunho que o Rodolfo foi a pessoa mais maconheira que eu já conheci. É verdade. E quem acha que maconha não lesa, que não faz mal, está muito enganado, porque isso é mentira do diabo. Lesa sim, transforma a tua personalidade. É brecha para tudo que é lado. E quem acha que só uma pastilhinha de final de semana, só um teco de vez em quando, só uma bebidinha aqui. Olha, meu irmão, quero te dizer, ser santo é ser separado. Amém? Separado do quê? Separado desse mundo que não te leva a nada. Eu achava que eu tinha que me converter depois de velha, que já minha vida não teria dado certo. Então eu ia deixar o meu resto para Jesus. Não, Deus quer o teu melhor. Deus quer a tua juventude. Deus quer o teu casamento, quer teus filhos. Ele quer a tua vida toda. Deus, Ele é egoísta com a gente. Ele quer a gente por inteiro. Ele não quer um pedacinho pro diabo. E o que aconteceu? Que eu me converti, porque veio muitas brechas, muitas lutas na nossa vida. E o diabo tentou nos separar. Por favor, dá para fazer silêncio, respeitar, por favor? É uma igreja.